Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, e hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Muito boa noite a todos. Evaldo, foi com prazer que eu coloquei aquela música para você, meu amigo. Você merece. Eu vi você cantando com tanta emoção. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite com carinho. Sejam todos muito bem-vindos no nosso estudo de hoje. Boa noite, minha filha. Boa noite, mãezona.
A gente, então, começa o nosso estudo. A gente está trabalhando com o livro Sinal Verde. E aí eu vou liberar aqui a página do Sinal Verde, perante os outros, vai ser lida pela nossa querida Regina Célia. Em seguida, depois dos comentários e da prece, a gente passa, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quem vai fazer a leitura do item 2 vai ser a Inês. Então, com muito prazer, carinho, eu passo a palavra para a nossa amiga Regina, para que ela possa fazer a leitura e o comentário. Bem-vinda, Regina. Boa noite a todos. 27 perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse as leis de Deus, não faria o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Bom, o auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento, né? Vemos com tanta nitidez os defeitos dos outros, mas como é difícil identificar aquele que nos prejudica, nos faz sofrer, nos colocando em situação de erro perante as leis espirituais e deixando a felicidade distante. Se não bastasse a nossa inferioridade, ainda nos dispomos a julgar aqueles que certamente, de uma maneira ou de outra, cometem os mesmos erros que nós. Sempre estamos certos e os outros sempre errados. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Que dificuldade! Olhamos para as pessoas e ali, como numa tela mental, os erros, os defeitos daquele ser que, fulminado pelos nossos olhares, é radiografado e julgado como se fôssemos as criaturas mais perfeitas da Terra. Por achar que somos pessoas melhores, julgamos, esquecemos do arqueiro no olho. Se gostarmos de evidenciar os erros dos outros, somos maledicentes. Jesus nos alertou dizendo: será usado da mesma medida com você. A maledicência é uma imperfeição da alma. Quem a pratica é baldoso. Não devemos esmiuçar a vida daqueles que convivem ao nosso redor. O grau de adiantamento, aqui estamos, determina o nosso modo de agir e, às vezes, não temos compreensão dos nossos erros. Daí a necessidade de agirmos com caridade e deixarmos que a pessoa, através do seu amadurecimento espiritual, enxergue os maus atos praticados. Isso não quer dizer que devemos ser coniventes com os erros das pessoas. O mal deve ser combatido sem evidenciar a inferioridade momentânea dos outros. Aquele que erra, mais tarde, se refletir, tomar nova postura e ser humilde, corrigirá os erros praticados. Julgar é maldade. Julgar é maldade. Muitas vezes dizemos, jamais agiremos dessa maneira. Será que nunca fizemos isso? Acho que fazemos a todo instante. É natural da inferioridade. A postura deve ser de luta contra as tendências inferiores. Quer saber se você é uma pessoa boa? Examine sua capacidade de perdoar. A colheita é inevitável. Mudemos. Vamos ser gentis, amorosos, falar aquilo que é bom, evitar a impaciência, as agressões verbais, não censurar, cuidado com as respostas mal conduzidas. O que fizermos aos outros será usado de medida quando formos avaliados pela espiritualidade. Só tem mais aqui. É mais fácil condenar do que... Não. Consultando as escrituras de Emmanuel, ele nos alerta dizendo: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz.
Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos do teu caminho. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Não te faças demasiadamente superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Por trás da cortina do eu, conservamos, lamentavelmente, cegueira diante da vida. Peraí. Desculpa. Antes de preocuparmos com o defeito dos outros, renovemos-nos dia a dia. Só a transformação aparente não adianta. Teremos que ir a fundo na renovação da nossa personalidade. Renovemos nossa alma, vivamos uma vida equilibrada. Se a tendência do homem é acusar, lutemos contra ela. Quanto mais evoluído é o espírito, tanto maior é a sua capacidade de perdoar e aceitar o outro. Eu tinha colocado aqui, e quando eu cheguei assim no Cefac, a Jane tinha feito uma dinâmica com quebra-cabeças. Ela fez grupos amarelo, azul, verde para montar o quebra-cabeça. E aí, depois que nós montamos, ela pegou, mandou a gente virar. E aí estava escrito Cefac. Isso quer dizer o quê? Que unidos nós conseguimos mais. Se faltasse uma peça ali, não formaria a palavra Cefac. Então, todos somos importantes. Temos que dar valor ao nosso irmão como a gente dá valor para a gente. Se você não se der valor, então peça a Deus para começar a sua reforma íntima por você. É isso aí. Muito bom, Regina. Já tem gente querendo sair do estudo, porque a carapuça serviu. Acho que foi Norma, escreveu aí rapidinho. Vai fugir do estudo. Muito bom. E eu gostei quando você falou, né, a gente não está preocupada com falar, perder nosso tempo, né, com o defeito do outro. Hora se a gente ficasse só com os nossos defeitos, a gente já tomava o tempo todo, né? Aí a gente não ia nem ter tempo de se preocupar com o defeito do outro. Muito bom. Eu vou abrir aqui para os comentários. E queria engraçado, quando eu fiz esse estudo, eu conseguia, eu fui tentando, porque eu achei muito rico, porque o texto por si, ele já estava muito claro, né? Aí eu... Tá bom, desculpa. Muito bom, Regina. E quem queria fugir do estudo já está querendo falar aqui, ó, a primeira. Bem-vinda, Norma. Mas eu vou falar só boa noite, eu estou me retirando. Não, gente, falando sério, isso que a Regina falou, excelente página, e a gente realmente toda hora cai no mesmo erro, né, do julgamento. Porque, assim, ainda mais quando eu olho determinada coisa, e eu tenho certeza que aquilo eu não faço. Só que eu esqueço de pensar que eu faço outras coisas. Eu não faço aquilo, mas eu faço outras. Né? Então, como eu posso julgar se eu também cometo tantas falhas, né? Eu acho que sempre, antes da gente julgar, mesmo que a situação naquela ali eu não esteja envolvido, olhar para si. Acho que a gente consegue dar uma melhorada. Tchau, gente. Boa noite. Fique com Deus. Muito obrigada, Norminha. Boa reflexão aí para todos nós, né? A gente pode não ter aquela imperfeição, mas nós temos tantas outras, né? Então, por que ficar apontando o dedo? Obrigada, Norma. Valdo, meu querido. Regina, isso não faz parte do conceito de caridade, não, minha filha. Jogar tanta pedra assim na mesma direção, encheu minha sala aqui. Encheu minha sala de pedra. Porque a grande questão é que, muitas das vezes, nós, quando reconhecemos a nossa dificuldade ou inferioridade, queremos justificar as nossas atitudes por essa inferioridade. E não dá. E não dá. Se eu já reconheço a minha inferioridade em determinado assunto, é como um papai do céu falando assim, então trabalha. Se é isso que você está percebendo que te incomoda, trabalha isso. E não justificar apontando o erro do outro. Achei lindo aquele final que André Luiz coloca, né? Que para nascer, Deus te coloca entre duas pessoas, para que você, sendo a terceira, forme um grupo. A doutrina espírita, ela nos propõe uma vida de relação, não uma vida de isolamento.
Mas na vida de relação, não é para que você avalie a conduta do outro, mas a tua em relação ao outro. Então, é que o André Luiz está propondo a gente isso. Tá legal, eu não vou falar aqui dos meus defeitos, porque a reunião só tem 30 minutos, né? E não daria. Mas não quer dizer que isso daí seja justificativa para eu não buscar me melhorar. Uma coisa de cada vez, como a Regina falou, uma só. Eu já teria dado um passo muito grande no meu progresso moral. Muito bom. A gente está com um tempo curtinho agora. Eu vou passar para a Marta para ela falar rapidinho, depois para o Mário, tá bom? Vamos lá, Martinha, bem-vinda. Boa noite. Boa. Só para falar um instantinho que esse exercício é feito, começa dentro de casa, né? Esse pedacinho que ela leu aí, esse texto, a gente começa dentro de casa esse exercício. Só isso. Muito bom. E é o mais difícil, né, Martinha? Verdade. Mário, meu querido, tem um minutinho. Não baixa a mãozinha, não. Não, rapidinho, é só para dizer o seguinte, o Chico contava que o Emmanuel falava que todos nós somos criminosos, né? Quando somos descobertos, essa que é a realidade, né? Todos nós temos muitos defeitos. Até quando não está descoberto, nós somos inocentes, mas quando descobre, a gente realmente partilha, infelizmente, dos criminosos. Eu vou só lembrar uma máxima do militar, né? Explica, mas não justifica. Eu entendi. A gente erra, mas não justifica. Verdade. Muito bom. Vou refletir sobre essa máxima. Legal. Obrigada, Mário. Obrigada, Valdo, Marta, Norma, todos que participaram aí com os comentários. Vou passar de volta para a Regina, para ela fazer a nossa prece inicial. Tá bom, Regina? Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada pelo dia, pelas nossas vidas. Obrigada aos nossos amigos espirituais, que também, assim como nós, chegaram e estão aprendendo também. Obrigada aos mentores deste culto no lar. E que a cada dia nós estamos tentando nos melhorarmos, para tornarmos pessoas um pouquinho melhor, para a gente poder entender o outro e também que o nosso anjo da guarda possa sempre estar conosco, nos fortalecendo, e que esses estudos possam nos melhorarmos, né? Possamos nos melhorarmos e que possamos ver o nosso irmão, não ficar julgando, não ficar falando mal. E que a gente possa se incomodar com isso, botando água na boca, para tentarmos assim tornarmos pessoas melhores. E agora quero pedir pela segunda etapa desse culto, que será com a Inês, que ela possa falar, que possa vir de encontro aos nossos corações. E eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Regina, pelo teu estudo organizado, pela tua prece. Eu vou passar agora, então, para a Inês. Seja muito bem-vinda, Inês. Mais uma vez ao nosso estudo. Obrigada, boa noite. Boa noite. É o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, Salvação dos Ricos, o item 2. E eis que, chegando-se a ele, um lhe disse: Bom mestre, que obras boas devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas tu o que é bom? Bom só é Deus. Porém, se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? E Jesus lhe disse: Não cometerás homicídio, não adulterarás, não cometerás furto, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. O mancebo lhe disse: Eu tenho guardado tudo isso desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O mancebo, porém, como ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque tinha muitos bens.
E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificultosamente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Mateus 19, 16 a 24, Lucas 17, 18 a 25, Marcos 10, 17 a 25. Bom, logo no começo, a gente repara que a gente pode interpretar errado, achar que Jesus deu assim, meio que um passo fora no rapaz, mas não foi isso. Ele não quis deixar o rapaz desconfortável, nada disso. Quando ele diz que bom é só Deus, o que ele quis foi mostrar, provavelmente de forma terna e branda, porque era a maneira dele falar, ele quis dar uma lição não só para o menino, mas para o rapaz, mas para a gente também, que a bondade em sua totalidade é atributo de Deus, e nos mostrando que nós somos eternos aprendizes, a gente oscila entre a maldade e a bondade, e a gente está sempre tentando melhorar, mas e Jesus é claro que é bom e é muito melhor do que todos nós, mas não é Deus. A bondade em sua totalidade seria Deus. Eu acho que ele quis dizer isso naquele comecinho. Agora, quanto ao rapaz, a gente analisando, ele era uma boa pessoa, ele cumpria todos os mandamentos, que eram as leis divinas, ele seguia Jesus em seus ensinamentos. Então, o que faltava a ele? Ele queria saber, né? O que faltava a ele é o que falta na maioria de nós, eu acho, é desapegar das coisas materiais, das coisas terrenas, dessas coisas que são tão passageiras, né? Aí, quando Jesus diz que dificilmente um rico entra no reino dos céus, a gente poderia pensar assim, mas então ele está fazendo uma apologia à pobreza, só o pobre entra? Não, a gente sabe que tanto a prova da riqueza e da pobreza são provas muito difíceis. Então, ele quis mostrar, e ele não disse que era impossível, ele falou muito difícil. Ele não botou a impossibilidade, ele botou que é muito difícil. E depois daqui a pouco eu digo por que o muito difícil, né? Mas aí a gente lembra do lance do camelo, que ele fala que é mais fácil passar um camelo pela agulha, não sei o que. Aí, assim, mas então é impossível, porque o camelo, a gente analisando como animal. Mas eu pesquisando, eu vi que no aramaico, que era a língua falada lá, camelo e cabo eram palavras parecidas. No grego, que foi da onde surgiram as traduções, também eram a palavra camelo e cabo, palavras parecidas, que podem ter trocado nesse meio tempo. E como se isso não bastasse, as cordas dos navios, os cabos dos navios que seguravam os navios eram feitos de pelos de camelo e eram, às vezes, chamados de camelo. Então, é claro que Jesus estava se referindo ao cabo, à corda, e não ao animal, mostrando que era muito difícil, não impossível, né? Agora, da mesma forma que na prova da pobreza, a pessoa tem que ter humildade, resignação, para não ficar nem revoltado, nem com inveja, na prova da riqueza também é difícil, a pessoa tem que ter uma renúncia e querer ajudar as pessoas próximas. Agora, na prova da riqueza, por que ela é difícil? Ela é uma prova que primeiro, é uma prova arriscada, ela envolve, às vezes, se exalta o orgulho e o egoísmo das pessoas, né? A pessoa fica apegada demais às coisas materiais e se prende muitas vezes na terra. E Jesus ele não condenou a riqueza, e sim o mau uso da riqueza. Então, se a gente tiver com os ensinamentos de Jesus e usar os recursos, eles provavelmente serão bem utilizados, porque a gente estaria usando tentaria usar de uma maneira correta. Agora, para terminar, eu pesquisando, eu achei dois textos de André Luiz, mas eu só vou ler um, que eu gostei, que é do livro Endereços da Paz, que eu acho que completa, o nome é psicografado pelo Chico Xavier, e o nome é Alavanca de Luz.
O dinheiro compra a sustentação. A vida vem de Deus. O dinheiro, porém, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, é capaz de melhorar as condições de existência para legiões de pessoas. O dinheiro compra a cultura acadêmica. A inteligência vem de Deus. Mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, pode espalhar escolas e livros beneficiando extensas comunidades. O dinheiro compra a farmácia. A saúde vem de Deus. Entretanto, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro consegue movimentar providências e adquirir os remédios necessários ao alívio e à cura de numerosos doentes. O dinheiro compra o conforto, a alegria vem de Deus. No entanto, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro pode repartir parcelas de felicidades em todas as direções. O dinheiro compra o leito, o repouso vem de Deus. Contudo, nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro consegue oferecer agasalhos e cobertores, protegendo o sono dos companheiros que a penura assinala. O dinheiro é força, o poder vem de Deus, mas nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus, o dinheiro é capaz de promover socorro e consolação para muita gente. A criatura vem de Deus. Deus é a vida em todos. E o dinheiro nas mãos da criatura que aprende a viver e a servir com o amparo de Deus é sempre uma bênção de esperança e uma alavanca de luz. Eu achei que André Luiz sempre tem umas coisas assim perfeitas, né? E aí quando eu li, eu falei, nossa, acho que exemplifica bastante de como a pessoa pode empregar a riqueza, né? É isso, eu encerrei isso tudo. Muito aí bom espero os estudo. comentários aí. Excelente, Inês. Excelente estudo. A reflexão sobre o tema foi muito bom. Você trazer essa página de André Luiz, eu acho que colaborou e muito, né, para essa parte que a gente está começando. A gente está no segundo item desse capítulo. Excelente, parabéns. Vamos passar aqui para os colegas, para eles fazerem os comentários. Já temos a Sâmia aqui e o Evaldo esperando mais colaboradores, hein? Vamos lá, Sâmia, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite a todos. Então, essa questão, né, da prova da riqueza e a prova da pobreza realmente é muito difícil. Hoje à tarde estava lendo um trecho de um livro de uma história de um homem muito pobre e ele dormia numa esteira, num lugar pequenininho, assim, ele não tinha conforto nenhum. E em frente a ele morava uma família muito rica. E todas as manhãs eles exuberavam, botavam os colchões assim enfileirados e ele ficava ali admirando aqueles colchões e brotava nele uma inveja muito grande. E até que ele foi à igreja se confessar com o padre por conta daquele sentimento ruim, aquela inveja que ele estava sentindo. E o padre falou, não tem problema, meu filho, eu vou te acolher num lugar confortável, onde você vai ter a melhor cama, o melhor conforto, vou te dar alimento, e assim foi. Só que tinha uma exigência, ele não podia sair desse lugar. Então, ele ficou ali a admirar, né, uma bela paisagem, com um bom prato de comida, um conforto, e nos primeiros dias foi ótimo. E aí, depois, ele começou a sentir falta daquela esteira velha, daquele cantinho dele, por quê? A liberdade também que ele tinha, né, de compartilhar com as pessoas, de conversar e ser acolhido também. Ele começou a olhar, né, as outras coisas que lhe fazia falta. E então, né, como resumo da história, ele conseguiu tirar aquela inveja do coração dele e viu que não era isso que mais importava na vida, né? Então, acho que é isso. A gente tem que realmente dar o valor correto e ver que a gente não precisa de muito, né, para ser feliz. Isso aí, a gente pegar o livro dos Espíritos e ir lá, né, o necessário e o supérfluo. É isso aí, Sâmia. Muito obrigada pelo teu comentário. Passo aqui para o Evaldo. Bem-vindo mais uma vez. A Inês, ela sempre faz tudo com tanta tranquilidade, né? Que, assim, o espírito gosta de falar de inveja branca. Inveja é inveja, não tem esse negócio de branco ou preta, não. Tá? E eu tenho inveja da tranquilidade da Inês, sabe? Eu e Roberto, porque sempre que Inês fala, o Roberto quer falar também. Mas a gente vai aprendendo, né, Roberto? Um dia a gente chega lá.
Interessante nessa passagem do Evangelho, Jesus fala 6 mandamentos. Mas Jesus não fala o primeiro para o jovem. Quando o jovem questiona que ele já fazia aquilo que Jesus falou, Jesus então se reporta ao primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí para o jovem foi difícil, como é para a gente. Não matar e não roubar, a gente já consegue se conter fisicamente nessa existência. Honrar pai e mãe, a gente se esforça. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, aí complicou para o nosso lado. E é o que Jesus não falou isso para o jovem, por quê? Porque Jesus já sabia, pela sua pedagogia, a dificuldade do jovem. E tem uma página de Amélia Rodrigues que ela fala sobre a continuidade dessa parábola, que aí a gente vai entender por que Jesus disse para ele que segue-me, faça isso e segue-me, porque no dia seguinte ele desencarna. Aí ele entrou em dificuldade. Mas o principal para mim nessa parábola é que Jesus não coloca o primeiro mandamento como condição, só quando ele diz que faz tudo. Aí imagina para a gente, né? Não, eu faço tudo aquilo que a doutrina me fala, amar a Deus sobre todas as coisas também. Aí encrenca a gente. Mas parabéns, Inês. Muito bom comentário, Evaldo. Obrigada, querido. Vou passar aqui para a Norminha. Bem-vinda novamente, Norminha. Oi, Alex. Não, sou eu. Rapidinho. Essa questão mesmo, né, da gente às vezes colocar a felicidade no ter, ou seja, no dinheiro, né? Essa semana minha irmã me mandou uma foto, e nessa foto estava eu, ela e minha outra irmã. Eu tinha uns 5 anos, num vestido desse tamanho, descalço. Por que eu estou falando isso? Nós tentamos para refletir quanto nós éramos pobres, materialmente falando, mas o quanto nós éramos felizes, mesmo com a falta de um monte de coisa, gente. Então, ali eu tive a prova que realmente... E olha, é diferente da felicidade que eu tenho hoje. Vou dizer para vocês, os meus filhos não conseguem deslumbrar como eu conseguia ser feliz naquela situação. E eu era. Né? Então, a gente vê que não está realmente vinculado uma coisa à outra. Né? O dinheiro à felicidade. Não está. Era isso. Agora sou eu. Ih, ele quer falar. Agora sou eu. Boa noite a todos. Boa noite. Nas minhas pesquisas, só complementando aí, nas minhas pesquisas para palestra, uma vez eu vi também uma comparação de que antigamente os templos, os galpões dos reinos, eles tinham as portas finas e arredondadas em cima. Então, os camelos, como eram usados para transportar carga, eles estavam sempre com coisas amarradas de um lado e do outro. E eles não entravam, né, nesses depósitos, vamos chamar assim, porque era grande e tinham as cargas, né? Então eles ficavam do lado de fora. Então seria mais um complemento aí da história do camelo e da agulha, né? E rapidamente, complementando aí o que o Evaldo falou, veja, nós somos tão arrogantes que a gente compara o trabalhador da última hora com o trabalhador da primeira, porque ele ganha a mesma coisa. Jesus não mede o trabalhador pela quantidade de trabalho, né? Ele mede pela quantidade de amor que a gente coloca nas tarefas que fazemos. Beijo grande. Muito bom. Muito obrigada, Alex, pelo teu comentário. Passo aqui para o Roberto. 30 segundos, hein, Roberto? Porque para ficar falando do estudo da Inês, 30 segundos é o suficiente para você. Não, é verdade. Senão é Eu acho que olha aqui, esse é um dos grandes problemas nossos, né? Porque o apego material, ele é uma consequência do nosso egoísmo, da nossa falta de fé, da nossa insegurança em relação ao futuro. A pessoa quer acumular, aquilo ali se torna uma mania da pessoa, a pessoa nem sabe para que ela quer tanto, né? E esse instrumento maravilhoso que Deus coloca à nossa disposição, que é o corpo físico, o corpo de carne, exatamente nos facilita, né? Porque em determinada época da vida a pessoa quer ter, quer possuir, por diversas razões, ou pela vaidade, ou pela insegurança, mas a pessoa, o tempo vai passando, o corpo vai se enfraquecendo, vai se deteriorando, chega em determinado momento que aquilo, um bem material, perde totalmente a expressão que ele tem para as pessoas já muitos anos antes.
E isso aí é um exercício, né, que nós temos que fazer. É importante que seja dessa forma. Tem aquela história, né, que ilustra esse fato, né, de que uma mãe vinha com a criança na noite, com frio, passando sem nenhum recurso, né, para alimentar a criança, e de repente ela chega na beira de uma caverna, passa por uma caverna, e com umas portas assim de ferro, e aparece lá uma criatura e fala para ela: ó, você pode entrar aqui na caverna, pegar tudo que você puder, mas quando fechar a porta, você vai ter que sair. Quando fechar a porta, você vai não tem mais como abrir e voltar. E a mãe foi, encheu as roupas de tesouro, de pedras preciosas e tal, e saiu. Quando ela saiu, as portas fecharam e ela percebeu que tinha esquecido a criança dentro. Aí as portas não abriam mais, aquele desespero, né? Evidentemente que isso é uma coisa simbólica, mas é uma grande lição para todos nós, né? Quer dizer, ou seja, não podemos colocar, né, o nosso interesse, né, os bens materiais acima dos bens verdadeiros. Desculpa aí estourar o tempo, Adriana, mas é que eu já entrei no finalzinho. Você falou 3 minutos. Eu fui boazinha com você, tá bom? Reclama não. Tá bom. Um beijo no seu coração. Obrigada a todos que comentaram, né, que fizeram aí as contribuições, né, com o estudo dos colegas. Eu passo, então, de volta para a Regina para ela fazer a nossa prece inicial. Final. Obrigada, Regina. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse estudo que foi feito nesta noite. Obrigada, Senhor, pela presença dos amigos espirituais, mais uma vez. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de querermos aprender para crescermos um pouquinho, nos melhorarmos um pouquinho e assim colocar em prática esse estudo maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, que essa luz que está sobre nossos lares possa ser irradiado para todas as nossas vizinhanças, do nosso bairro, e que eles possam também sentir esse sentimento de paz, de amor, de harmonia que estamos sentindo. Muito obrigada, boa noite e que Deus esteja convosco. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez a Regina, a Inês e a todos que participaram e colaboraram com o nosso estudo de hoje. Sempre rico de informações, com muito aprendizado. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Um beijo, gente. Tchau, tchau.